Olá, meus amigos. Vamos falar agora um resumo sintetizado do capítulo 3, que nós tratamos da competência do rito do júri. Nós sabemos que a regra geral de competência do Código de Processo Penal, competência territorial, prevista no artigo 70 do Código de Processo Penal, segue a teoria do resultado. O que diz o artigo 70? A competência pelo território vai ser estabelecida no local onde se consumou a infração, no caso dos crimes consumados, ou no local onde houve o último ato de execução, ou seja, no caso da tentativa, quando foi praticado o último ato de execução. Não chegou a consumar o crime por circunstâncias alheias à vontade do agente, mas o último ato onde foi praticado aquele ato de execução, fixa-se a competência. Se o crime for consumado, a competência territorial vai ser estabelecida no local onde se consumou aquela infração penal. Essa é a teoria, a regra geral do Código de Processo Penal, que é a teoria do resultado. Vale para todo e qualquer crime, os crimes comuns. É a regra do artigo 70 do Código de Processo Penal. Vale o local onde consumou-se a infração penal ou onde foi praticado o último ato de execução, no caso de tentativa. Essa é a regra geral. No júri, nós temos uma exceção. No júri não vai valer a teoria do resultado, vai valer a teoria da atividade. E o que diz a teoria da atividade? Que no caso de crime doloso contra a vida, crime de competência do júri, a competência territorial vai se estabelecer não no local onde houve o resultado final daquela infração, mas sim no local onde foi praticado o ato de execução por parte do agente. Vamos exemplificar para melhor esclarecer. Há uma tentativa de homicídio, o agente fere com disparos de arma de fogo a vítima, na cidade de São Paulo. A vítima, o crime aconteceu, a execução desse crime aconteceu aqui na cidade de São Paulo. A vítima é socorrida e é levada a um hospital na cidade de Guarulhos. E lá em Guarulhos, ela acaba falecendo. O resultado da infração, do homicídio consumado, aconteceu em Guarulhos. Mas a atividade do agente foi praticada aqui em São Paulo. Seguindo a regra geral do artigo 70, o local que teria competência para julgar esse crime doloso contra a vida seria da cidade de Guarulhos, onde o evento morte, o resultado final, aconteceu. No entanto, no caso do júri especificamente, não vai ser a comarca de Guarulhos, onde aconteceu o resultado, mas sim na cidade de São Paulo, onde foram praticados os atos de execução. Então, em relação ao júri, vale não a teoria do resultado, mas sim a teoria da atividade. É uma exceção ao artigo 70 do Código de Processo Penal. Essa exceção ela não é prevista em lei. Ela foi criada de acordo com uma jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Por que existe essa exceção à regra legal, que é a regra da teoria do resultado, valendo a teoria da atividade quando se trata de um crime doloso contra a vida? Existe essa exceção porque se entende que a produção de provas vai ser melhor juntada no caso do processo, ou melhor, dizendo, no local onde houve os atos de execução. Então, no caso da cidade de São Paulo, existem testemunhas, existem perícias, existem todas as outras provas que possam ser produzidas, vão ser melhor produzidas porque aqui na cidade de São Paulo foi praticado o crime. Então é mais fácil recolher essas provas. E por outro lado também, não menos importante, o tribunal do júri, onde viu o crime acontecer, aqueles vizinhos, aquela comunidade, tem que ser esse tribunal de júri que tem que julgar o autor daquela infração, justamente para que a sensação de impunidade seja afastada pelo fato do jurado julgar quem praticou o crime na cidade onde foi praticado efetivamente o crime. O mero transporte, por exemplo, daquela vítima para um outro local, para uma outra cidade, para o hospital onde ela acaba falecendo, não tem sentido realizar o júri naquela outra cidade que apenas atendeu num hospital aquela pessoa que acabou morrendo. Não tem sentido mudar essa competência. Então se estabelece a competência pelo local onde o alarma social
mas atingiu a sociedade, que é justamente no local onde foi praticado o ato de execução. Vamos falar a respeito das diferenças entre o júri federal e o júri estadual. Em primeiro lugar, na verdade não há diferença. O júri, ele é uno como instituição. Ele é previsto no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Existe um júri, uma instituição, milenar, por sinal, que é o júri. A questão é que, por competência pela matéria, há uma divisão entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual. A Justiça Federal, ela vai julgar os crimes dolosos contra a vida através do Tribunal do Júri Federal. E qual é a diferença? É um juiz federal e 25 jurados, cidadãos comuns. A semelhança do Tribunal do Júri Estadual. Só que aqui no Tribunal do Júri Estadual existe um juiz de direito e 25 jurados. Então a diferença é que no Tribunal do Júri Federal há um juiz federal e no Tribunal do Júri Estadual há um juiz de direito. Agora, a competência da Justiça Federal pela matéria é muito mais restrita, é extremamente taxativa. Ela é prevista no artigo 109, inciso 4 da Constituição Federal, dizendo que é competência da Justiça Federal julgar todo e qualquer crime que atente contra a União, as empresas públicas federais e as autarquias federais. Pode atingir o patrimônio, os bens ou os serviços da União, empresa pública federal e autarquia federal. Essa é a competência restrita da Justiça Federal. Aplicando ao Tribunal do Júri Federal. Quais são os casos mais comuns que pode se atrair a competência da Justiça Federal, logo em específico do Tribunal do Júri Federal? No caso de crime praticado por funcionário público federal ou contra funcionário público federal em razão das funções. Então, por exemplo, numa discussão entre uma fiscalização de um auditor fiscal federal ou, por exemplo, um técnico tributário federal, ou então entre um policial rodoviário federal, em que tenta aplicar uma multa numa rodovia federal a uma pessoa que está dirigindo um carro com excesso de velocidade. E essa pessoa mata, por esse motivo, o policial rodoviário federal. Nesse caso, teria sido praticado um crime contra um funcionário público federal em razão das suas funções de policial rodoviário federal. Atrai a competência da Justiça Federal. E se for o contrário, um policial rodoviário federal aborda uma pessoa que está guiando um carro com excesso de velocidade, há uma discussão entre o motorista e o servidor público federal, o policial rodoviário federal, e esse policial desfere um disparo de arma de fogo que mata aquela pessoa que estava no interior do automóvel. Nesse caso, foi um crime praticado por um servidor público federal em razão das suas funções. Competência da Justiça Federal, logo do Tribunal do Júri Federal. Agora, se esse policial rodoviário federal ou auditor fiscal federal tem uma discussão no âmbito doméstico, na sua residência, e acaba cometendo um crime doloso contra a vida, ou tem uma discussão com um vizinho e mata alguém, nesse caso, realmente, a profissão dele, ele é um funcionário público federal. Mas o homicídio não tem nenhuma relação com o exercício da sua função pública federal. Logo, nesse caso, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri Estadual e não pelo Tribunal do Júri Federal. Para ser julgado pelo Tribunal do Júri Federal, tem que haver uma relação entre o homicídio e o exercício da função pública federal. No caso de homicídio praticado por índios ou contra índios, quando houver um contexto de disputa de direitos indígenas ou tradições indígenas. Então, nesse caso, havendo, por exemplo, um homicídio contra um índio para invadir em razão da invasão da sua terra tradicional, e o índio ele é uma vítima desse homicídio, a competência vai ser do Tribunal do Júri Federal para julgar essa infração. Agora, por exemplo, se um índio pratica um crime de homicídio com um outro índio, por uma razão não relacionada às tradições indígenas, culturais indígenas, ou não relacionada ao contexto de tradições das terras indígenas, nesse caso, mesmo que o crime tenha sido praticado por um índio contra outro índio, não havendo esse contexto de disputa de direito indígena, nem tradição indígena, nesse caso o homicídio vai ser julgado pela Justiça Estadual e não pela Justiça Federal. E também, no caso de
homicídio praticado no interior de um navio ou de uma aeronave, a competência é da Justiça Federal. Mas precisa ser um navio de grande calado ou uma aeronave de grande porte que tenha capacidade de deslocamento ou de voo internacionais. Se for por exemplo, um caiaque, um pequeno navio, um navio pesqueiro, nesse caso, se houver um homicídio lá dentro, a competência vai ser da Justiça Estadual, Tribunal do Júri Estadual. Agora, se for um navio transatlântico e acontecer um homicídio lá dentro, a competência é da Justiça Federal. Mesmo raciocínio em relação a uma aeronave. Se for um bimotor, uma asa delta, por exemplo, e acontece um homicídio com essa pequena aeronave, a competência é da Justiça Estadual. Agora, se for um Boeing, um avião com grande capacidade de deslocamento, de voo internacional, se acontecer um homicídio lá dentro, aí sim a competência é da Justiça Federal. E por fim, falamos da Justiça Federal até aqui, e qual é a competência da Justiça Estadual, do Tribunal do Júri Estadual? É a chamada competência residual. Ou seja, tudo aquilo que não se encaixar nessas situações que eu falei para vocês a respeito do artigo 109 da Constituição Federal, tudo aquilo que não se relacionar à competência da Justiça Federal será competência residualmente, aquilo que resta da Justiça Estadual. Então, a competência da Justiça Estadual, para nós fixarmos, é residual. A competência da Justiça Federal, do Tribunal do Júri Federal, é uma competência taxativa prevista expressamente, casuisticamente, na Constituição Federal. Tudo aquilo que não se encaixar nessa competência da Justiça Federal cai, o resíduo é para a Justiça Estadual. Vamos falar sobre a federalização dos direitos humanos. É previsto no artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal. E a federalização, que nada mais é que a transferência do julgamento de um crime, o processo, sai da Justiça Estadual e vai para a Justiça Federal. Isso aqui chama-se federalização dos direitos humanos. E quando que há essa transferência? Quando há uma grave violação de direitos humanos. Um exemplo de uma possível grave violação de direitos humanos se daria quando praticado um homicídio. Mas aí vocês vão me perguntar, então todo e qualquer homicídio vai sair, que é uma grave violação de direitos humanos, vai ter a transferência e vai sair do Tribunal do Júri, da Justiça Estadual e vai para a Justiça Federal para ser julgado pelo Tribunal do Júri Federal? Então a regra é essa, agora mudou? Não, essa não é a regra, essa é a exceção. Quando é que vai ter essa federalização, ou seja, essa transferência do processo e do julgamento do júri estadual para a Justiça Federal, para o Tribunal do Júri Federal? Apenas quando houver inércia, má vontade, incompetência crassa da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. Quando as instituições estaduais estiverem com muita má vontade e não terem a capacidade política, técnica e até a necessária imparcialidade para se apurar, processar e julgar determinadas infrações penais. Isso excepcionalmente pode acontecer, mas é exceção, em hipótese alguma é regra. Só quando houver essa verdadeira anomia institucional do Estado, essa completa falta de articulação, de vontade, inércia, para justificar essa transferência, essa federalização. E como é que é o procedimento dessa federalização? Ocorre uma grave violação de direitos humanos, um homicídio, por exemplo. Há uma completa inércia da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, que não vão investigar, não vão apurar e não vão julgar. Nesse caso, o Procurador-Geral da República é o único legitimado ativo, Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público da União, entra com um incidente de federalização de direitos humanos perante o STJ, requerendo a transferência do julgamento para sair da Justiça Estadual e ir para a Justiça Federal, mais precisamente, no caso de homicídio, para ser julgado pelo Tribunal do Júri Federal. O raciocínio é que, como a Justiça Federal está melhor estruturada nos estados e tem uma distância das instituições estaduais, como o Ministério Público Estadual, como Polícia Civil, como o Judiciário Estadual, eles vão ter, além da estrutura, a necessária imparcialidade para melhor investigar, processar e julgar.
Mas veja, precisa ter inércia. Recentemente, num caso famosíssimo da ativista social Marielle Franco, no Rio de Janeiro, a Procuradora-Geral da República, à época, ajuizou um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, dizendo que a polícia do Rio de Janeiro, o Ministério Público e o Judiciário do Rio de Janeiro não estavam tendo boa vontade de apurar aquele gravíssimo homicídio e requereu, então, a transferência para sair da Justiça Estadual do Rio de Janeiro e que fosse transferido para a Justiça Federal também do Rio de Janeiro. E esse incidente, esse pedido da Procuradoria-Geral da República foi indeferido, porque o STJ entendeu corretamente que não havia inércia ou má vontade das instituições da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito pelo contrário, tinham sido ouvidas mais de 230 pessoas. Estava se tentando apurar efetivamente a autoria, mais precisamente a participação daquele terrível homicídio. Em razão disso, o STJ indeferiu o pleito da Procuradoria-Geral da República.